Oi, pessoal, todo mundo bem? Então, hoje a gente vai continuar, né, sobre o feudalismo, mas já caminhando, né, para a gente finalizar o tema sobre o feudalismo, para a gente, na nossa próxima aula, estar trabalhando o final da Idade Média, que é o que a gente chama de Baixa Idade Média, tá? Então, a gente vai começar é, retomando, né, sobre o feudalismo. Vou só mostrar de novo aqui para vocês os slides que a gente já trabalhou, né? A gente falou de conceito de feudalismo, das características principais, tá? A gente já falou da sociedade, né, como que era composta, então tinha o senhor feudal, que era como se fosse o rei lá do feudo, então cada feudo tinha o seu dono, o seu chefe maior. Aí depois vinha a realeza, que era composta dos duques, condes, uma parte nobre da igreja. Depois vinham as pessoas do exército e uma outra parte da igreja. E por último vinham os servos, os soldados e os camponeses, certo? Aí eu expliquei para vocês, né? Ó, a palavra feudo é de origem germânica. O que é isso? Germânica, dos bárbaros, e seu significado está associado ao direito que alguém possui sobre um bem. Por isso que eu falei para vocês que feudo vamos colocar como sinônimo de fazenda hoje em dia. Então, é direito que as pessoas tinham sobre a posse da terra, tá? Aí, olha, o que que é essa geografia do feudo? É a divisão dentro do feudo que a gente trabalhou, né? Os mansos, tá? Expliquei cada um deles. Manso senhorial, que é a parte onde só o senhor feudal e quem ele autorizava frequentar, né? Entrar, podia entrar no castelo e nas terras que ficavam próximas do castelo. O manso servil, que era onde ficavam os servos, onde eles moravam, e o manso comunal, que era o manso comum para todo mundo. Mas lembrando que tudo isso era de propriedade do senhor feudal. Tá? Aqui é o castelo, né, a divisão dentro do castelo, que a gente falou também. E aqui, na nossa última aula, na nossa aula gravada, eu finalizei falando para vocês dos impostos, certo? Então, por que que eu quis retomar essa aula com vocês? Porque o que que vai acontecer? Eu lembro que eu falei para vocês que o feudalismo ele dura cerca de 600 anos. Então, quem começou indo para os feudos, fugindo das invasões bárbaras, nunca vai ver todo o desenrolado do feudalismo. E também não vai ver finalizar o feudalismo. Então, como as pessoas ficaram muito dentro dos feudos, dentro das fazendas, vamos dizer assim, eles começaram a desenvolver técnicas de agricultura, de criação de animais, para poder melhorar a quantidade e a qualidade dos alimentos que eram plantados e colhidos. Então, vai chegar um momento, dentro dos feudos, que eles vão colher mais do que eles precisavam. A gente fala que o feudo, a economia do feudo, era de subsistência. O que é isso? Eles plantavam, colhiam, fabricavam tudo aquilo que eles precisavam. Já falei isso também com vocês. Então, se eles precisavam de 50 sacos de trigo para fazer os pães para passar o ano, e eles colhiam 100, o que que eles iam fazer com essas outras 50? Então, começou a ter um problema de excedente de produção. O que é exceder? É sobrar. Então, mesmo tirando os grãos para plantar, porque até hoje é assim, né? Você colhe, mas você tem que tirar uma porcentagem, uma parcela daquilo que você colheu, para você fazer de semente para plantar de novo. Estava sobrando muito. Então, os senhores feudais começaram a fazer troca entre os feudos. Então, por exemplo, lá no meu feudo, eu plantei e sobrou muito milho. No feudo lá da Maria, ou do José, ou do João, do Joaquim, não sei, sobrou trigo.
Então, os senhores feudais começaram a entrar em comunicação, né? E aí eles passaram a trocar. Ah, ó, então no meu sobrou 30 sacos de milho, no seu sobrou 30 de trigo, então vamos trocar. Eu preciso de trigo, você precisa de milho, então vamos trocar. Beleza. Aí, só que foi aumentando muito o número da produção, porque eles aprenderam o período certinho de plantar, para aproveitar a chuva, o período da seca para poder eles deixar a terra descansando. Eles começaram a fazer rodízio na terra, que a gente chama de sistema trienal. Então, eles dividiam a terra em 3 partes, plantavam em 2 e uma descansava. No outro ano, eles iam trocando, certo? E aí, o que que aconteceu? É, os senhores feudais autorizaram os servos a sair dos feudos e ir para as pequenas vilas, ir para os encontros das estradas, que a gente chama de entroncamento, hoje a gente chama também de rotatória, né, dentro da cidade. E aí as pessoas se encontravam naquele lugar uma vez por mês para fazer as feiras e fazer a troca de, de, de alimentos, de materiais. E com isso, as pessoas começaram a voltar aos poucos para as cidades. Muita gente saía do feudo para ir para as cidades para fazer essa troca nas feiras, igual a gente vê nos filmes de Idade Média, em volta do muro do castelo, ali na ponte do castelo, sempre tem aquele pessoal que fica andando para lá e para cá, com as galinhas, trocando porco, né? Então, as pessoas também começaram a ir para as cidades para fazer a troca e começaram a querer ficar nas cidades, tá? Então, esse período em que as pessoas vão começar a sair dos feudos, começar a trocar os alimentos, que vai surgir as feiras, que as pessoas vão querer voltar para a cidade, vai ser o período que a gente vai chamar de decadência do feudalismo. Por quê? Porque as pessoas vão descobrir que não tem mais necessidade de ficarem presas dentro dos feudos. Quando eu falo presa, gente, não é no sentido de prisão, de ficar lá acorrentado dentro de grade, não. É porque lembra que eu expliquei para vocês que eles tinham tantas obrigações com os senhores feudais que eles não acabavam não tendo como sair dos feudos, né? Então, no sentido preso em relação à obrigação, em relação ao trabalho. E aí, nesse período do retorno das pessoas para as cidades, é algo que vai acontecer assim, todo mundo de uma vez, vamos embora, vamos para a cidade, porque lá agora que é bom. Não, é gradativamente, é aos poucos, conforme as pessoas vão voltando a fazer um certo comércio, é que elas vão retornando. Então, esse período a gente vai chamar de decadência do feudalismo e vai se começar o que a gente chama de renascimento. Ou seja, vai começar a renascer as cidades, vai começar a renascer o comércio, vai começar a renascer a literatura, a ciência, a cultura. Então, assim, vai ser um período que vai começar a deixar de existir os feudos e vão começar a ressurgir, renascer as cidades. Então, o feudalismo, vamos agora fazer uma apanhada geral. Então, o feudalismo foi um período dentro da Idade Média, que durou quase 600 anos. Como que ele começou? Ele começou porque as pessoas fugiam da cidade, queriam sair da cidade com medo das invasões bárbaras. De onde que surgiu o feudo? O feudo surgiu da doação de terras. Então, tinha 3 tipos de doações: as marcas, os condados e os ducados. Quem doava? Os reis. Quem recebia? Os nobres e as pessoas do exército alto escalão. Então, a pessoa era um general do exército. O que que acontecia? Ele recebia, em troca do serviço prestado, um pedaço de terra. Esse pedaço de terra era chamado de feudo.
tá? Então, se você recebia um feudo grande, era um condado. Você ia se tornar um conde. Se você recebia um feudo médio, você ia receber um ducado. Então, você ia se tornar um duque. E se você recebia um feudo menor, você ia receber uma marca. Você se tornava um marquês. Então, essa doação de terras fez com que muitos nobres fossem embora para esses feudos, para essas fazendas, e lá construísse o seu castelo, construísse a sua estrutura para viver com a sua família, né? E com a ida das pessoas, acabou que os senhores feudais passaram a ter muita mão de obra. Então, por 600 anos na Europa, a gente teve o feudalismo. Professora, teve o feudalismo na América? Não, porque ainda não se tinha colonizado a América. A gente sabe que existia aqui, que já viviam aqui os incas, os maias, os astecas e os índios do Brasil, mas não tinha esse sistema de feudalismo. É uma característica muito própria da Europa. Quando eu falo Europa, gente, é toda a Europa. É Itália, é França, é Portugal, é Espanha, é Suécia, é Suíça, é Dinamarca, é Inglaterra, é a Grã-Bretanha, de uma forma geral, tá? Então, assim, lembrando que o que é mais importante, o feudalismo ele foi um período dentro da Idade Média com características próprias. Tinha cidades? Tinha. Estava acontecendo outras coisas? Estava. Mas o foco maior de estudo dentro desse período é o feudalismo por ter sido um jeito diferente das pessoas viverem na época, tá? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida na nossa live, vocês vão perguntar, questionar, tá? E lembrando que o mapa mental a gente vai terminar de construir juntos, tá bom? Não faça ele em casa, tá? Ele é atividade nossa para ser construída na sala de aula. Um beijo no coração de vocês.